site dedicado a crianças. Vou falar basicamente o que a gente trabalha no Disney Online Studios. O Disney Online Studios, ele é um dos 13 estúdios da Disney, dos grandes estúdios. Um deles é o que faz filmes, em 2D, que é o Disney Motion Pictures. Então tudo que você vê, Bolt, Cinderela, enfim, desenhos mais tradicionais é feito por um estúdio. A gente tem um estúdio 3D, grosso modo, que é a Pixar, que faz tudo que é animação 3D, então Monstros S.A., Toy Story, por aí vai. E a gente tem esse outro grupo que trabalha narrativas dentro do ambiente online. A gente trabalha tudo que for virtual ou tudo que for experiências de imersão dentro de um ambiente virtual. Eu sou responsável pelo estúdio aqui na América Latina. A gente tem 2 escritórios aqui, um em São Paulo, outro em Buenos Aires, e a gente cuida de tudo que é português e espanhol no mundo. A divisão é feita por idioma. O que eu vou contar para vocês hoje, não vou ficar aqui vendendo o peixe do produto em si, mas o que eu queria contar para vocês hoje é como funciona uma narrativa dentro de um produto, que é um jogo, só que é um jogo para crianças, né? Como é que você trabalha essa narrativa e como é que você trabalha a conectividade dessa narrativa entre diferentes meios, entre diferentes plataformas? Eu acho que isso vai ser bastante interessante para quem planeja o jogo. Opa, alô, oi. A gente vai trocando. Para quem cria a história que está por trás daquele monte de personagem que vai se mexendo e faz alguma coisa. Eu queria começar explicando, deixando alguns exemplos do que a gente faz lá dentro do Disney Online Studios. E eu acho que é bacana começar com uma frase. Funciona, meu amigo? Isso. Todos mundos agite histrionem. Esse é um verso de um poema de Shakespeare. Eu falo, não, o cara tá louco, eu vi Mortal Kombat, o cara vai falar de Shakespeare. Mas assim, é uma coisa interessante, ele traduzindo significa o seguinte: o mundo todo é um palco, e a continuação desse poema é o mundo todo é um palco, os homens e mulheres são meros atores, e eles definem as entradas e saídas. Isso foi escrito em 1600, obviamente ligado ao teatro, esse é o mote do teatro de Shakespeare lá em Londres, mas ele trata de 2 coisas que você observa dentro de qualquer jogo, seja ele um jogo de console, seja ele um Mortal Kombat, seja ele um Club Penguin ou um jogo de fadinhas. Uma das coisas é o controle que as pessoas querem ter sobre a socialização, sobre o escapismo. Ou seja, um controle que as pessoas querem ter se elas querem interagir com outras pessoas, se eles querem participar de um grupo, de uma comunidade, ou se eles querem ter uma experiência mais individual, individualista, né? E um outro ponto ligado também aos jogos é ótimo isso aqui. Eu bato na próxima. E uma outra coisa é a vivência de uma fantasia, né? Você conseguir projetar uma fantasia ou uma vivência dentro de um universo que não... Então, vai ficar falhando. Okay. Agora vai funcionar de alguma forma. Pronto, a gente vai trocando, não tem problema. Né? Quem nunca teve um bug que... E uma outra coisa é como é que as pessoas se projetam ou projetam uma história fictícia dentro da cabeça delas, dentro daquele jogo. Quando você está jogando qualquer coisa, pode ser um jogo mais fofinho, um jogo mais girly, ou um jogo mais agressivo. Na verdade, o que você faz? Você transfere a sua percepção, você transfere a sua mente daquele quarto, ou daquela sala, ou daquela lan house, do lugar onde você está fisicamente, para um outro universo, para uma outra história, para uma outra narrativa. E é isso que a gente trabalha lá dentro. Esse é quando a gente fala Disney Online Studios, mas vocês fazem o quê? Vocês fazem games, vocês fazem mundos virtuais, vocês fazem joguinhos, o que vocês fazem? Essa é a nossa definição. A gente cria diversão imersiva, que transcende os sentidos, é uma coisa bonita, poética, né? Que transcende os sentidos e transforma a maneira como as crianças e famílias se conectam no mundo inteiro. O que isso quer dizer? Eu trabalho narrativas contínuas, eu trabalho a vivência de histórias contínuas. Essas histórias podem ser pinguinzinhos andando numa ilha cheia de gelo, essa história pode ser fadinhas andando numa floresta, essa história pode ser um mundo de carros, que vocês conhecem, que vem lá da Pixar, que transcendem os sentidos, ou seja, você transfere a sua mente de onde você está para um outro ambiente, para um outro universo. E ali dentro daquele universo você tem as suas regras próprias, você define as suas entradas e as suas saídas. Dentro desse ambiente imersivo, as pessoas, elas participam da mesma história, você interage
com os seus amigos ou com os seus inimigos, enfim, elas participam dentro de uma mesma narrativa. E a ideia dentro de online studios é sempre criar produtos que são globais. Porque, vamos pensar o seguinte, se você está transferindo a pessoa do mundo real, de onde ela está, no quarto, na sala, na frente de um computador, um iPad, o que seja, para um outro universo, esse outro universo, ele não tem fronteiras. Ele não respeita se você é brasileiro, argentino, americano, francês, né? Ele é um outro mundo. Então, tudo que a gente cria dentro do Disney Online, a intenção é que essa vivência possa ser compartilhada, independente de onde você esteja, independente do idioma que você fale. Eu tenho um videozinho bacana, deixa eu colocar aqui, logo mais, que vai mostrar como é que a gente trabalha isso ali dentro. E para, assim, não entendi, desenha. Então eu fiz um desenho explicando um pouquinho onde é que a gente está localizado. Existem várias formas de você trabalhar em ambientes imersivos. Tá? Esse nome ele é pomposo, mas quando eu começo a dar exemplos, vocês vão falar, não, já sei disso, do que é isso aí. Um tipo de ambiente imersivo é um MMORPG. Normalmente são ambientes mais fantasiosos, mais lúdicos, onde você trabalha uma questão evolutiva. Quem joga World of Warcraft sabe o que eu estou falando, ele é um exemplo de MMORPG. Você tem outro tipo de ambiente imersivo, que são os metaversos, que tendem a reproduzir a realidade. Quem já jogou algum tipo de simulador sabe o que eu estou falando, ou seja, você tenta replicar ou tenta emular a realidade, as regras reais dentro de um ambiente digital. Você tem uma variação desses metaversos que se chama paraverso, que é basicamente um mashup, um mix entre o que é real e o que é virtual. Aí a gente entra em realidade aumentada, aí a gente entra no Google Street View, quando você consegue descer na rua e olhar as coisas. Isso é um retrato do real através do virtual, ou com elementos virtuais aplicados ao real. Eles basicamente cobrem duas coisas. Você tem mundos que são de projeção, ou seja, você se projeta numa outra realidade, e mundos que são de simulação. Você pega a realidade e tenta copiá-la no ambiente onde você se encontra. Deixa eu mostrar como é que a gente trabalha lá dentro. Ops. Isso. Vou ligar o som para mim, por favor, amigo. Obrigado. Precisa dar um... Esses são alguns dos produtos que a gente tem e que a gente trabalha lá dentro do Disney Online Studios. Como eu falei, é uma coisa bem mais fofinha, né? A gente não vê uma fadinha dando fatality na outra. Eu acredito que a audiência aqui é muito mais jovem. A gente deve estar falando aqui com pessoas entre os 20 e os seus 30. Se tem alguém com filhos aqui, principalmente se tem alguém com filhos entre 5 e 14 anos, certamente os filhos conhecem esses produtos e os filhos jogam esses produtos. Eu fui chamado para falar sobre um desses produtos, que está disponível aqui no Brasil, que é um dos maiores mundos virtuais para crianças no mundo, que é o Club Penguin. Eu queria contar um pouquinho como é que funciona o Club Penguin, o que tem ali dentro dele, e como é que a gente trabalha para criar esse ambiente imersivo. Alguém conhece o Club Penguin aqui? Caramba, você tem um pinguim? 2005. Não,
Não, o Club Penguin, adiantando um pouquinho o que eu vou falar, ele foi criado em 2005 por uma produtora canadense que se chamava New Horizon. Foi meio aqueles projetos de internet, né? O cidadão cria na garagem, no quintal. Na verdade, eram duas pessoas dessa agência que queriam montar um ambiente onde eles pudessem deixar os filhos deles jogarem. Porque quando a gente fala de internet, eu estou falando, tudo isso aqui é web-based, tá? A maioria deles roda em Flash. Alguns dos produtos têm um client instalável que você, desculpa se for muito técnico, enfim, você instala um client e ele faz uma conexão online, que é o caso de Piratas do Caribe. O caso de Club Penguin é total web e flash-based. Quando fala de internet ou de crianças na internet, você tem uma preocupação bastante grande, quem é pai aqui sabe, porque a internet é um ambiente público, né, como uma rua, como uma praça. Assim a criança ela tem acesso a uma série de oportunidades, mas ela também está exposta a uma série de riscos. Você não vai pegar teu filho e botar no meio da Praça da Sé e falar, moleque, se vira aí, né? Da mesma forma que você não vai pegar seu filho e botar no meio da internet, que é um espaço público, e falar, né, se vira aí. Tem uma série de coisas ali dentro que não são adequadas para crianças. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês acessam a internet de madrugada. Mas enfim. Então, quando lá em 2005, essas duas pessoas, o Lane e o Lance, eles queriam criar algum lugar onde pudesse deixar os filhos dele, o Lane tem duas filhas, queria deixar as filhas dele na internet de uma maneira tranquila. E eles criaram um jogo que começou se chamando Penguin Wars, que era uma guerra de bola de vez entre pinguins, bem interessante. Isso acabou evoluindo de um jogo para um mundo virtual, para uma experiência mais ampla. E aí o que aconteceu? Eles apresentaram esse produto para o chefe deles, para o dono dessa produtora lá no Canadá. Aliás, fica no interior do Canadá, numa cidade chamada Kelowna. Fica 4 horas de carro de Vancouver, lá na outra costa. É mais ou menos do tamanho de Atibaia, né? Então você imagina onde surgiu esse negócio. E eles apresentaram isso para o chefe deles, o Dave. O Dave achou isso muito bacana, lançaram como um produto. Né? Isso foi tão bacana que a agência produtora que fazia site de internet, fazia advergame, fazia um monte de coisa para outros clientes, depois que lançou o produto, todo mundo dessa agência passou a se dedicar ao produto, porque ele cresceu muito. Então a New Horizon, ela inclusive foi rebatizada de Club Penguin Entertainment, porque ela teve um crescimento estrondoso. Tendo esse crescimento estrondoso já no lançamento, 2005, 2006, em 2007, algumas empresas começaram a olhar esse negócio e falar, acho que isso aqui tem futuro, acho que dá para tirar dinheiro de algum lugar desse produto aqui. E algumas empresas fizeram uma oferta de compra para o Club Penguin, e por um merge de idealismo, inclusive, até de como as empresas se posicionam, a Disney acabou adquirindo o Club Penguin em 2007, e desde 2009 o Club Penguin passou a ser parte do Disney Online Studios, que é esse grupo todo que tem outros produtos que são um pouco similares. Tá? Explicando o que é o Club Penguin, eu não sei se tem alguém aqui que não conhece, ou não tem a menor ideia do que é isso. Bom, o Club Penguin é um mundo virtual, meninos e meninas, 50%, usualmente de 5 a 14 anos. Tá? Esses 5 a 14, é engraçado olhar lá no escritório, nos 2 escritórios que eu fico metade do mês em um, metade do mês em outro, que é 5 a 14, mas tem gente de 30 jogando, né? Não sei quando você tem, deve ter uns 22, 23, tá ali jogando, é divertido, é bacana. Onde eles têm eles têm algumas funcionalidades, ou tem alguns elementos de interação social ali dentro, de educação, que é um negócio que eu não falei para vocês, porque assim, se você fala para alguém, sobre uma criança que ela está aprendendo, ela já rejeita. Mas de qualquer forma, se divertindo, ela acaba aprendendo. De interação social, de educação e de diversão no geral. Para quem nunca viu o Club Penguin, não tem a menor ideia do que eu